Terceira Era, capítulo 3. Os Rohirrim. Na região de Rhovanion, ao norte de Gondor e ao leste de Arnor, haviam vários povoados de homens nativos que não faziam parte de nenhum dos dois reinos dos Dúnedain. Acontece que quando os Edain despertaram lá na Primeira Era e rumaram a oeste, rumo a Beleriand, muitos deles abandonaram a marcha e ficaram para trás, estabelecendo moradia por toda a Terra-média, inclusive em Rhovanion. E estes homens eram bem diferentes dos Dúnedain, que eram descendentes dos Númenóreanos fiéis. E Homendacil II, o regente de Gondor, que atualmente governava o reino, não sabia muito sobre eles, apenas que eles não eram inimigos. Então, no ano 1250 da Terceira Era, ele disse o seguinte ao seu filho Valacar: Aí moleque, chega aí, o negócio é o seguinte, tô curioso sobre aqueles malucos lá em Rhovanion. Você vai fazer o seguinte pro seu pai, você vai lá, vai trocar ideia com os caras e vai ver de qual é, beleza? Então, Valacar viajou como emissário de Gondor para se encontrar com os homens do norte. E ele foi muito bem recebido, e passou a viver com aqueles homens e lá permaneceu por algum tempo. E foi assim que Valacar descobriu muito sobre eles, que eram homens simples, porém muito honrosos, que eram exímios guerreiros e ótimos cavaleiros, que eram um povo belo e rústico ao mesmo tempo. E Valacar descobriu ainda que eles possuíam um líder que havia se autoproclamado o Rei de Rhovanion. Apesar de que Rhovanion não era bem um reino para ter um rei, né? Mas quem vai falar pro cara lá, né? Bora. E por fim, Valacar descobriu que eles se nomeavam Rohirrim, o que não é bem verdade, é mais uma adaptação minha, que eles na verdade nessa época se chamavam de Eotheod, e só foram se chamar de Rohirrim depois da fundação do reino de Rohan, que acontece bem lá pra frente, mas são basicamente o mesmo povo, então para não confundir a cabeça de ninguém, vamos chamar eles de Rohirrim, desde já, ok? São os Rohirrim, os homens do norte, ok. E graças aos esforços diplomáticos de Valacar, o reino de Gondor fez grande amizade com os Rohirrim, trocando sempre muitos presentes e conhecimentos entre si. Mas, adolescente que só ele, Valacar não fez só amizade. Acontece que o moleque não conseguiu segurar o pau nas calças e se apaixonou pela filha desse tal de rei de Rhovanion. E aí aquela história, né? O rapaz vem de fora, da cidade grande, não sei o que lá, e a menina fatalmente se apaixonou por ele também e os dois se casaram. E com isso, pela primeira vez, o sangue de Númenor, os homens abençoados com uma vida longa, se misturou com o sangue dos Rohirrim, homens comuns do norte. Enquanto isso, lá em Eriador, Celebrimbor morreu e seu filho Malvegil se tornou o sexto rei de Arthedain no ano 1272 da Terceira Era. E um pouquinho mais tarde, no ano 1294, o rei de Gondor, Alcarin, morreu, mas não deixou filhos. Então o trono passou ao seu parente mais próximo na linha de sucessão, o seu irmão Calmasil, que se tornou o 18º rei de Gondor. E por acaso, ele era pai de ninguém menos do que Homendacil II, o regente que vinha governando o reino até agora, mas você veja só que coincidência, não? Então, ele deixou que seu filho continuasse tomando conta do reino, como ele vinha fazendo até agora. Afinal, em time que tá ganhando não se mexe, né? No ano 1300 da Terceira Era, a sombra vinda de Dol Guldur na Floresta das Trevas cresceu na Terra-média. Númenóreanos negros começaram a aparecer no norte, se reunindo na Floresta das Trevas e nas Montanhas da Névoa, que eram a cordilheira que separavam Eriador de Rhovanion. E sorrateiramente, eles começaram algumas construções nessas montanhas, próximas aos três reinos dos Dúnedain do norte. Logo, já era possível vislumbrar as fortalezas negras e torres de ferro se erguendo ao longe, durante as pálidas manhãs enevoadas nas montanhas. O líder desses Númenóreanos negros era um Nazgûl, e ele proclamou a fundação do reino de Angmar, nas Montanhas da Névoa. E esse Nazgûl então começou a recrutar orcs e outras criaturas malignas sob seu estandarte. E os três reis dos Dúnedain do Norte, que ainda viviam brigando entre si pelo território de Amon Sul, onde se encontrava o Topo do Vento, notaram com preocupação essa movimentação. Porém, ignorando a sombra que se instaurava em seu quintal, as guerras entre Arthedain, Rhudaur e Cardolan tiveram continuidade. Tamanha era a arrogância dos homens.
Os hobbits de Rhudaur, que fazia fronteira direta com Angmar, sentindo que ia dar merda, se mudaram mais para oeste, onde muitos deles se concentraram. Muitos homens do reino de Rhudaur também se mudaram para o oeste temendo a sombra de Angmar, e formaram várias vilas por ali, e a maior delas era a vila de Bree. Mas dando aquele rápido alt-tab só para não perder a cronologia, lá em Gondor, no ano 1304 da Terceira Era, Calmasil morreu e seu filho Homendasil II finalmente deixou de ser regente e foi coroado como o 19º rei de Gondor. O que na prática não mudou muita coisa, pois ele já vinha governando Gondor há um bom tempo. O Nazgûl, que era rei de Angmar, resolveu instaurar seu reino em Eriador, pois sabia que o pessoal em Gondor lá no sul estava prosperando como nunca, enquanto que os Dúnedain do norte viviam se atracando entre si, o que faria com que fosse muito mais fácil de subjugá-los. Então, ele enviou espiões para os 3 reinos, com o objetivo de instigar a discórdia e a raiva que eles já sentiam um do outro. Então, em 1349 da Terceira Era, Marvegil morreu e Argeleb I se tornou o 7º rei de Arthedain, que por ser da linhagem direta de Isildur, clamou novamente o título de rei de Arnor. E o rei de Cardolan, ao receber aquela notícia, virou e falou: Ah, mano, que se foda, ou é isso ou é continuar lutando com essa porra desse Nazgûl de Angmar com Arthedain e com Rhudaur ao mesmo tempo. Não aguento mais essa merda não, tá? Até aí. E foi assim que o rei de Cardolan aceitou sua vassalagem perante Argeleb, o rei de Arthedain e governante de Arnor. E agora, faltava apenas a resposta do reino de Rhudaur. Mas acontece que os Númenóreanos negros, espiões de Angmar, tiveram sucesso em controlar secretamente as ações do rei de Rhudaur. E por isso, ele não aceitou Argeleb como rei de Arnor e deu continuidade à guerra no norte. Argeleb I então percebeu que haviam Númenóreanos negros infiltrados entre seu povo, e seu primeiro ato como rei de Arnor foi mandar matar todos os X9 que estavam em Arthedain e Cardolan. E em 1349 da Terceira Era, uma terrível batalha aconteceu entre Arthedain e Rhudaur, no meio de tantas outras. Mas nessa contenda em especial, o rei Argeleb I foi derrotado e veio a perecer. E assim, seu filho Arveleg I se tornou de forma trágica o 8º rei de Arthedain. E após essa grande vitória de Rhudaur, a moral de seus soldados aumentou consideravelmente. O menor dos 3 reinos estava tomando a vantagem pela primeira vez nessa guerra secular. A treta no norte, para ver quem ficaria com o topo do vento, em Amon-Sul, a fronteira entre os 3 reinos, esquentou bastante quando o rei de Rhudaur, influenciado pelos espiões de Angmar, resolveu tomar o lugar à força e foda-se. E foi a partir desse momento que a briga entre os 3 reinos ficou extremamente violenta. Então, o rei de Angmar decidiu que essa era a hora perfeita para atacar. Mas voltando nossa atenção ao sul, em 1366 da Terceira Era, Minalcar morreu e seu filho Valacar se tornou o 20º rei de Gondor. E pela primeira vez na história, Gondor tinha uma rainha de sangue comum, e não Númenóreano, que viviam mais do que os homens comuns. Pois como eu disse nesse capítulo, Valacar havia se casado com a filha do rei de Rhovanion, e alguns consideravam isso um desrespeito à memória de seu povo.